O vírus ele prova a inexistência de Deus. Sim, porque isso mostra que essa proteção divina dos seus fiéis, dos seus filhos, o poder desse Deus não defende e nem faz milagre nenhum. O vírus veio, né? E aí, assim como existem outros vírus, né? E o evangelho, né? O evangélico, ele diz que o seu pai, ele depende do seu pai para tudo, até mesmo das enfermidades, de algo acontecer de bom ou de ruim com eles. Mas o que não dá para entender é que ele fala mal da ciência, ele fala mal dos médicos, ele fala mal e ele tá lá dependendo, porque o seu líder religioso, ele fala que é para você usar sua fé. Ele fala que é para você usar sua fé. Só que ele não usa a fé dele. E sim, ele tem os melhores médicos. Quando ele fica dodói, ou até mesmo quando tá com medo aí de pegar alguma coisa, alguma doença, tá lá, né? Tomando a picada para poder se proteger. Mas aí que isso mostra, né? E prova que a inexistência desse Deus não existe. Porque as pessoas estão com medo desse suposto vírus e estão dentro da sua casa, não está tendo mais culto e as pessoas estão se prendendo dentro de casa. Por quê? Porque na casa do pai não tem proteção, porque na casa do pai o seu pai não te protege, não tem poder nenhum. E o vírus ele veio para provar que a inexistência desse Deus não existe. Assim como onde está Deus? Estas vítimas dessa pandemia estão nos médicos e agentes sanitários, né, que os atendem. Está nos cientistas que buscam vacinas, antivírus, ou está em todos os que nesses dias que colaboram e ajudam para solucionar o problema que nos rezam e não está no problema. Está aonde? O problema está nos médicos, nos cientistas, na ciência, para buscar essas antivacinas para lhe proteger você, crente. Que você corre aí quando está doente, vai lá para depender da medicina. Você depende aí dos medicamentos, né? E depois vem com a hipocrisia, vai na igreja e ainda diz que foi Deus, esse Deus que protegeu você. Só que o problema não está que o povo fala que está nas rezas, né? Que rezam pelos demais, que difundem a esperança, né? Até mesmo o jesuíta boliviano, um artigo publicado pelo Religião Digital, ele fala que, infelizmente, junto com os atorizantes quase móbitos noticiários televisivos sobre a pandemia, aparecem outras vozes alternativas possuídas pelos esperançadores. Alguns ocorrem a história para nos lembrar que a humanidade... Alguns recorrem que a história para lembrar que a humanidade passou e superou outros momentos de pestes, né, e de vírus. Outros momentos da Idade Média, né, em 1918, 1918, né, depois da Primeira Guerra Mundial, outros se assombraram das posturas unitárias europeias contra o vírus. Quando até agora decretavam sobre as mudanças climáticas, ou imigrantes, ou armamentismo. A seguramente, porque
essa pandemia rompe fronteiras, afeta o interesse dos poderosos, e agora os europeus sofrem ao que pertencem os refugiados e imigrantes, que não podem cruzar as fronteiras. Há humanistas que aprovam que essa crise é uma espécie de quaresma secular, que nos concentra nos valores essenciais como a vida e o amor e a solidariedade, e nos obriga a relativizar muitas coisas que até agora acreditávamos ser indispensáveis, intocáveis. De repente, baixa contaminação atmosférica e o ritmo frenético de vida consumista, que até agora não queremos mudar. Caiu nosso orgulho ocidental de ser onipotentes protagonistas do mundo moderno, senhoras da ciência e do progresso. Em plena quarentena, domésticos sem poder à rua, começamos a valorizar a realidade da vida familiar, né? Mas cadê o poder desse Deus, né? Porque também sugere reflexões de problema do mal, o sentido da vida, a realidade, a morte, tema de tabu, né? Os crentes da tradição judaica e cristã nos perguntamos pelo silêncio deste Deus diante desta pandemia. Porque Deus permitiu, e é um castigo. É preciso pedir milagres, como pedir padre ou um líder religioso para uma peste. Precisamos desenvolver um Deus brilhante da vida com os irmãos, com o sofrimento dos inocentes. Onde está Deus? Nós estamos diante de um enigma, mas assim é um mistério de fé, que nos faz acreditar que confiar em um Deus, Pai ou Mãe, Criador, que não castiga, que é bom, misericordioso e que está sempre conosco, que é esse tal de Jesus, né? Só que quem vem nos dar vida em abundância, quem compadece dos que sofrem, acreditamos que confiamos que se ele falou, né, que está em Isaías 54, se eu não me engano, é 50, deixa eu dar uma olhada aqui, que está em Isaías 53, 4 e 5, que ele fala que quando ele estava ali, né, no sacrifício, né, deu a vida pelo ser humano, ele fala que ele levou ali sobre si todas as enfermidades e dores, enfim. Mas porque o ser humano, seus filhos aí, está ainda passando por tudo isso, sendo que ele falou que, né, que levou ali sobre si todas as enfermidades, todas as dores. Aí que não dá para entender, porque se ele permite que todas essas coisas que estejam acontecendo e ele não faz nada, e ele pede ali para os seus líderes religiosos, padre, pedir para os seus fiéis vão para casa, então cadê o poder, cadê a proteção aí desse Deus, né, contra o vírus? Porque as pessoas estão com medo, usa a ciência, usa a medicina, ainda fala que foi Deus que fez, sendo que foi o médico que deu toda a sua vida estudando para poder ajudar o ser humano, né? Então, não foi nada. Mas Deus emprestou a sabedoria ao médico, para o médico usar aquela sabedoria para poder fazer aquele milagre. Não, ele não emprestou nada. O pobre coitado desse Jesus do céu nem existe, ele não existe. Ele foi só apenas uma criação da Roma, né, dos católicos, catolicismo junto com a Roma. Então, tem vídeo meu aqui explicando melhor, mostrando aí, provando a inexistência desse seu Deus, né? Tudo isso nos impede que, como Jó, nos queremos procedimento frente a Deus, que vê tanto sofrimento, porque você pode falar, mas eu provo que meu Deus ele existe. Mas a gente só prova o que a gente mostra para a pessoa ver. Eu sei que esse meu celular que eu tô gravando aqui
Ele existe, por quê? Porque eu estou vendo ele. Você não pode provar algo que você não viu pessoalmente. Assim como descrito na sua Bíblia, que se Deus fez milagres, enfim, fez o que teve feito, aí como essa historinha que vocês bem sabem. Você prova o que está detalhado dentro de uma Bíblia criada pela Igreja Católica. Mas você não prova algo que você não vê. Que você possa provar e mostrar. Aqui, ó, existe aqui esse celular. Mas é a mesma coisa que eu posso falar aqui. Eu posso provar algo que vocês não provam. Se ele existe para vocês, e por que vocês não mostram ele? Ah, mas está aí os milagres, está aí. Não interessa. Aí quer dizer que só vocês são tão hipócritas que vocês falam que os cristãos, a igreja faz tanto milagre, sendo que a medicina, ela faz mais milagres do que vocês. E vocês usam a medicina e falam mal da medicina e depois falam que foi Deus que fez. Aí que está a hipocrisia. A questão da inexistência de Deus é uma questão clássica e metafísica. Diversos autores da época diferentes apresentavam argumentos diferentes sobre a existência desse Deus. E analisaram criticamente os argumentos anteriores. Nesse sentido, conhecemos a prova pela verdade e o argumento ontológico, que foi repensado em diferentes épocas, diferentes provas pelos efeitos. E muito conhecida também pela uma crítica de Kant. As provas teóricas eram uma alternativa pela prova moral. Essa crítica, porém, gerou resposta dos filósofos posteriores. Para tratar aqui as questões filosóficas que envolvem a prova e inexistência de Deus, a faculdade de Filosofia da Universidade, os estudos, o curso será dividido em 7. Está mostrando sobre. Está falando sobre o curso da filosofia. E descrito na Bíblia tem inúmeros versículos e capítulos desse Deus falando que vai proteger os seus filhos, aqueles que o temem, aqueles que, enfim. Então, vamos ver esses versículos aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês o versículo que ele fala, né? Que vai proteger, que vai fazer milagres, que ele pode tudo, que tudo mais. Então, eu vou precisar que você abra a sua Bíblia, tenha a sua Bíblia aí agora em mão, para você poder conferir junto comigo, tá bom? Abra na sua Bíblia aí, 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Então, minha gente, eu já abri aqui em 1 Pedro 2, 24. Vou abrir aqui no versículo 24 para a gente conferir. Ele mesmo levou nossos pecados no próprio corpo, no madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e pelos ferimentos dele vocês foram curados. Vocês foram curados. Está falando, né? Porque vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor superiormente nas suas almas. Vamos abrir agora em Jeremias 17, 4. Então, voltando aqui, Jeremias 17, 4 fala: você vai renunciar de sua própria iniciativa e herança que eu lhe dei. Eu o farei servir aos seus inimigos numa terra que você não conhece. Pois vocês acenderão a minha ira como um fogo, e ela queimará para sempre. Né? Agora vamos abrir em Salmos 30 e versículo 2. Abrindo aqui, o Jeová é meu Deus, clamarei a ti por ajuda e tu me curaste. Ele fala que vai curar, né?
Agora, o que eu não entendo é que os líderes religiosos ficam aí, fugindo dentro da igreja, indo para casa, com medo do simples vírus, né? Porque esse Deus aqui tá falando que vai, falou que só falando com ele vai curar. Curar de quê? Que a maior hipocrisia é eles ir na medicina, depender da medicina, para poder depois dizer que foi esse Deus que fez milagre. E ele só faz milagre na igreja, né? Porque os hospitais estão cheios aí e eles não fazem nada. Eles não vão para os hospitais, não. Agora vamos abrir agora em Salmos 147 e 3. Voltando aqui, né? Ele cura os que têm coração quebrantado, trata das suas feridas. Como assim? Ele prova de novo. Esse Deus, ele é tão... ele promete várias, inúmeras vezes na Bíblia que ele vai curar as pessoas que vai ali se humilhar para ele na igreja. E eu vejo isso muitas das vezes e ele não faz nada. Eu tenho pessoas próximas a mim que têm doenças e sim, doenças, está lá toda na igreja pedindo aí esse milagre desse Deus fazer alguma coisa por ele e ele não fazia simplesmente nada, né? E só não morreu ainda porque está dependendo da medicina, da ciência, dos medicamentos. Aí, vem dizer, esse Deus aqui, ele só se faz presente na Bíblia, né? Porque na vida real não faz nada. Até porque os próprios líderes religiosos, padres, eles sabem, na verdade, não é à toa que eles percebem que a Bíblia é uma grande mentira e que eles vivem na mentira e que esse Deus não tem poder nem nada, porque para eles dizer que o Deus dele faz tudo, ele tem o poder de tudo, né? Para fazer milagres, fazer muitas coisas. E porque eles estão fugindo, fechando as igrejas, indo para casa, usando máscaras, tomando picadas, né? Então, tomando vacinas. E porque eles estão usando tudo isso, né? Sendo com medo aí, né? De ficar doente, pegar o vírus e tudo mais. Sendo que esse Deus falou que ele ia curar. Por que será? Porque esse Deus, ele mesmo, ele é onisciente. Porque ele estava vendo tudo isso e ele não faz nada. Agora vamos abrir em Mateus 10, 8. Aqui em Mateus 10, 8 fala: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão a graça, portanto, derem graça. Eu não vejo esses líderes religiosos fazendo isso nos hospitais. Eu só vejo eles fazendo isso só dentro dos sistemas religiosos, né? Mas enfim, vamos ver aqui em Marcos 16, 8, né? 18. Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Vamos ver aqui. Marcos 16, 18. Ou é 18? Porque vai até começar a dizer. Peraí, deixa eu... Aí quando você vem aqui em 16, 4 até o 8, fala assim: mas os levantaram os olhos, viram que a pedra, embora a multidão grande, tinha sido rolada. Quando elas entraram no túmulo, viram um jovem sentado à direita, usando uma veste comprida e branca. Ficaram espantados e ele lhe disse: não se assustem. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Foi morto na estática. Ele foi levantado, não está aqui. Este é o lugar onde colocamos. Agora vão e digam aos discípulos dele e Pedro, e ele está indo adiante e vocês para a Galileia. Então eles saíram, fugiram no túmulo, entretanto, tomando mais emoção, não disseram nada e ninguém, pois estava com medo. O medo tinha, né? Sempre existia o medo ali. Existia o medo.
Agora vamos abrir agora em Mateus, né? 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu lhe digo, você é Pedro. Sobre esta rocha construirei a minha congregação e os portões da sepultura não a vencerão. Não a vencerão? Mateus 4, 23. Vamos abrir em 4, 23. Então você levanta a sua divindade, dá vida ao altar, e ali lembrará que seu irmão tem contra você. Parei aqui. Deixa a sua dádiva ali na frente do altar e faça primeiro as pazes com o seu irmão. Então volte e ofereça a sua dádiva. Mateus 4, 23, né? Agora vamos abrir em Marcos 5, 41, 42. 41. Então, pegando a mão da menina, lhe disse, Talita, come, que traduzido significa menina, digo-lhe, levante-se. E a menina se levantou e imediatamente começou a andar, e ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria, mas ele ordenou, vez após vez, que não deixasse ninguém saber disso, e mandou que dissesse a ela desse algo ela para comer, né? Outro milagre. Vamos aqui abrir em Atos 28, 8. Atos 28, 8 fala: Aconteceu que o pai de Públio estava na cama, doente com febre e disenteria. Então Paulo foi vê-lo e orou, colocou as mãos sobre ele e o curou. Outro milagre. Vamos abrir agora em João 14, 12 e 14 de novo, sobre 14. João 14, 12. Digo-lhes que toda certeza que em exercer a fé com a mim fará também as obras e eu faço. E ele fará obras maiores que essas, porque eu vou embora para o Pai. O Pai, ele fala que vai embora para o Pai, mas fala que o Pai estava nele e ele era o Pai. E o Pai e ele era só um, é uma cachorrada toda, né? Mas aí vamos abrir aqui em Filipenses, só para finalizar. Filipenses 3 e 4. Filipenses 3 e 4 fala: Apesar de que eu, mais do que ninguém, tenho motivos para confiar na carne, se algum outro homem achar que tem motivos para confiar na carne, eu tenho mais. Circuncidando no 8 dia da nação de Israel, e a tribo de Benjamim, hebreu, nascido nos hebreus, com respeito à lei fariseu. Com respeito ao zelo, perseguido a congregação com respeito e justiça baseada na lei. Alguém que se mostrou irrepreensível. Também tem uma historinha sobre o tal do cego, né, que foi até Jesus e ele fez milagre. Só que o mais idiotice desse Jesus é que ele perguntou ao cego o que ele tinha que fazer. Sendo que esse Deus é tão onisciente, porque ele estava perguntando o que ele tinha que fazer, sendo que ele não tinha visto ali. Esse Deus é cego, ele não enxerga, não. E aí ele fez aquele milagre ali, né? Aquele milagrezinho dele ali, para você ver que só esses milagres que ele faz só tá descrito dentro da Bíblia, mentirosa. E você nunca vê na vida real ele fazendo isso. E nem mesmo esses líderes religiosos fazendo milagres em hospitais
e muito menos nos cemitérios, né? Então, o vírus, ele prova aí a inexistência de seu Deus, né? Então, de mais delongas, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.